certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo quando tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Até aí tá bom, depois o restante a gente continua lendo. Na verdade, esta mensagem aqui eu falei sobre o jovem rico em 2 pregações lá em nossa igreja em Pinda, e essa aqui é a segunda, então se você puder pegar a primeira depois lá no YouTube fica mais fácil. Mas, basicamente, foi o seguinte: os irmãos lembram, né, essa história aqui fala do perigo das riquezas. Como o irmão disse aqui, não há nenhum problema se ter dinheiro, de ser rico, mas um problema é quando o dinheiro nos tem. É isso que Jesus vai alertar a mim e a você. E nós vemos na vida desse jovem aqui que a riqueza e o dinheiro não é capaz de satisfazer o coração do ser humano. Não. Apenas dinheiro não é capaz de satisfazer o meu e o seu coração. Ele era um jovem de inúmeros atributos, pelo menos segundo o seu próprio ponto de vista, né? Tudo isso eu tenho observado já desde a minha mocidade. Mas ainda que fosse um testemunho também daquelas pessoas ao redor, ele via que, mesmo cheio de atributos, ele era alguém infeliz. Ele era alguém que ainda faltava algo. Ele era alguém que ainda tinha um vazio existencial dentro de si. E todo ser humano é assim. Nós nascemos com uma pecinha a menos, a qual nós podemos tentar preencher este vazio com todas as coisas possíveis. Mas se não for o Senhor, o homem sempre será vazio. Dostoiévski diz uma frase assim: no coração do homem é o vazio do tamanho de Deus. E assim é o ser humano. O ser humano tem um rombo no coração chamado Deus, e ainda que ele tente preencher com todas as outras coisas. E aqui no caso dinheiro. Ele não vai se ver satisfeito. Por quê? Porque a riqueza engana. A riqueza engana o ser humano. Eu acho que é o Sméagol, né, que tem naquele filme, que ele colocava o anel como grande objetivo de sua vida. Quantas pessoas também hoje colocam uma condição financeira estável, carro, casa, bens materiais como objetivo de suas vidas, e por vezes conseguem. Mas ainda assim são frustradas, angustiadas e vazias por si mesmas. Por quê? Porque a riqueza engana. E este jovem aqui, ele tinha um perigo ainda. Ele achava que a salvação dele era por conta daquilo que ele tinha, por conta do quanto ele tinha, melhor dizendo. Ele achava que, olha, por conta do que eu fiz e por conta de quem eu sou, eu mereço ir para o céu, eu devo ir para o céu. Primeiro que ele não vê a arrogância dele, né? Olha, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Mas então, ele se esquece que o cristianismo é a única religião, o cristianismo genuíno, verdadeiro. É a única religião que você não é salvo por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. A diferença básica do cristianismo para todas as outras religiões, sabe qual é? É que todas as outras salva pelas obras. Por aquilo que você faz, por aquilo que você pratica, por sua conduta. Não estou dizendo que a nossa conduta não é importante, que aquilo que fazemos não é importante, óbvio que é. Mas se nós não mudamos a nossa conduta, não buscamos a santidade com o objetivo de alcançar a salvação. É o contrário, porque a salvação veio e nos alcançou. Por conta disso, nós nos exercitamos a cada dia mais em sermos mais santos, mais íntegros, mais obedientes, mais fiéis a Deus, mais honestos para com as pessoas. Nós não fazemos para receber, mas é o contrário. E a prova disso, Paulo vai deixar bem claro lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E essa fé, não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, até a fé que nós temos, que nós professamos aqui reunidos, adorando o Senhor. A Escritura diz que essa fé ela não vem de nós, ela vem do Senhor. Ela é dom de Deus. E é interessante, né, que a palavrinha no grego dom ali é presente. Presente se ganha. Não se compra presente, se ganha. Então a fé que nós temos vem de Deus. Então nós vemos que aqui a história deste jovem rico, que se tornou o mais pobre dos pobres, porque riquezas, bens, posses, são coisas que nós adquirimos aqui neste mundo. Uns mais, outros menos. E essas coisas elas são usadas, seja para bons propósitos ou para maus propósitos. Mas o que é de suma importância você saber, não sabe o que é? É que independente do lugar ao qual nós venhamos habitar eternamente, nós aqui, em nome de Jesus, na glória. Amém, queridos? Amém, né? Fala amém forte aí, senão só não sobe. Independente do lugar que nós venhamos habitar, sejamos nós na glória eterna com o Senhor, graças a Jesus Cristo, ou seja, aqueles que não se arrependeram de seus pecados no inferno.
Em ambos os lugares, nós não levaremos nada do dinheiro daqui. Absolutamente nada. Alguns historiadores vão dizer que Alexandre o Grande, que pouco antes dele morrer, ele fez 3 pedidos aos seus generais, né? Reuniu os generais ali e disse o seguinte: olha, eu quero que vocês me façam 3 coisas. Eu quero que vocês chamem os melhores médicos aqui do Império para carregar o meu caixão. Eu quero que vocês, no trajeto aqui do palácio até o meu túmulo, que vocês espalhem todos os meus bens pelo meio do caminho. E eu quero que meu caixão vá aberto e as minhas mãos balançando para o lado de fora. E aqueles generais ali, questionaram Alexandre: mas, imperador, tem algum motivo, algum porquê o senhor está fazendo isso? Ele então respondeu de forma sábia. Ele disse assim: olha, eu quero que todos vejam que os melhores médicos que este mundo aqui pode produzir não são capazes de frear a morte quando assim Deus determina. Eu quero que eles saibam que todos os tesouros que nós conquistamos aqui na terra, aqui eles ficam. E as minhas mãos para fora, para que todos entendam que nós viemos de mãos abanando. E assim voltaremos, absolutamente sem nada. Ou seja, a maior insanidade que um ser humano pode cometer é rejeitar a riqueza celestial por conta das coisas terrenas. É rejeitar a riqueza que não se corrompe, a salvação em Jesus Cristo, por conta de prazeres mundanos. É por isso que Moisés, diz a Escritura, que ele, sendo filho da filha de Faraó, alguns teólogos vão dizer que tinha a possibilidade de ele ser o próximo Faraó, haja vista que Faraó não tinha filho homem, filho da filha de Faraó. E ainda assim, você lembra? Meu irmão, se hoje vamos colocar um filho de um governante, manda muito, você não tem noção do que era ser filho de Faraó. Você tinha muito, muito poder. Mas ainda assim, você conseguiu colocar ali? Põe o primeiro versículo, por favor, não sei se dá para enxergar direito, põe ali. Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, vai dizer a respeito de Moisés. Olha o que diz. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio, ou a vergonha, o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha a visão que Moisés tinha. Ele preferiu ser maltratado junto ao povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Porque ele sabia, todo prazer que nós temos aqui nesse mundo, advindo do pecado, ele é transitório, passageiro, rapidinho acaba. Ainda que uns durem mais, outros durem menos, ele acaba. Provisório. É interessante a frase, já homem feito. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo a vergonha por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele sabia, a vergonha com o povo de Deus aqui neste mundo é infinitamente melhor do que tudo aquilo que esses tesouros podem nos oferecer. E com base nisso aqui, eu quero passar apenas 3 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, meu querido. Primeiro princípio: a riqueza pode ser empecilho à salvação. Como assim, pastor, pode ser um empecilho à salvação? Você sabe que o dinheiro, ele é muito mais que moeda, que papel moeda. O dinheiro, ele é um Deus. Muitos se curvam diante do dinheiro. É por isso que Jesus Cristo, ele diz, vocês não podem servir a 2 senhores. Ele coloca as riquezas como Deus, porque muitos são devotos do dinheiro. E quando você diz que você confia em Deus, no Deus verdadeiro, não no Deus mamon, você precisa entender que isso implica no abandono de todos os outros ídolos, inclusive dinheiro. Eu sei que por conta do meio cristão nós tendemos a ver ídolos apenas como imagens de gesso, de madeira ou qualquer outra escultura. Não, quantos? Quantas vezes, por vezes, dentro das igrejas, não fazem do dinheiro o seu Deus? É por isso que o dinheiro é o maior concorrente do Senhor. Depois de nós, claro, Nós somos o primeiro, depois é o dinheiro. Vê se não é verdade. A falta de dinheiro é o que causa muitos estresse em famílias. Eles aceitam, às vezes, ficar com uma porta meio quebrada. Aceita, às vezes, o time dele perder. Alguns problemas. Mas a partir do momento que começa a faltar dinheiro, o casamento começa a ruir. Muitos divórcios acontecem, não é porque o amor acabou, porque a paixão acabou, é porque o dinheiro começou a ir embora. O dinheiro é algo que as pessoas colocam como Deus, então quando esse Deus começa a sair de dentro das suas mãos, as pessoas começam a ficar extremamente apavoradas. É o dinheiro que causa divórcios, é o dinheiro que causa tristeza, depressão, angústia, inúmeros suicídios.
Quantas pessoas nós já não vemos na televisão ou relatos de pessoas conhecidas, olha, ficou endividada, fez o quê? Suicidou. Perdeu o dinheiro e acabou se matando. O dinheiro, ele é capaz de mudar até o humor das pessoas. E você é prova disso. Você fica triste no dia do seu pagamento? Eu tenho até o nome, né? Dia do faz-me rir, né? Você ri até no dia. Não é? Dá 5 dias, acabou, né? Que dura muito, 5. Mas veja, é um dia de alegria, claro que é. Mas o nosso coração, ele só tem espaço para uma única devoção. Nós só podemos entregar a um único Deus. Eu vou dar um exemplo para você de que você, por vezes, confia mais no dinheiro que em Deus. Se eu tivesse a oportunidade de levar você, por exemplo, lá para o Afeganistão. Diz assim, ó, você vai ser missionário aqui no Afeganistão, o GG, vou levar o GG. Então, eu digo assim, ô Gelian, eis aqui um cartão de crédito com 1 milhão na conta. Vou embora, fique aqui, leve o evangelho. O GG que não fica triste, fica nada. Já contrata um tradutor, né? Vem aqui. Agora imagina que eu faço o seguinte. Ô GG, vou deixar você aqui, dou um tapinha nas costas dele e falo assim, ó, Deus é contigo, varão. Tadinho, já chora. Assim, pastor, Deus é comigo, vai embora. É porque por vezes nós somos assim. Se estamos com dinheiro, somos mais confiantes de que as coisas vão dar certo. Se temos apenas Deus, gente, é mais difícil, né? Assim é o ser humano. Jesus, ele não está condenando de forma alguma ter dinheiro ou ser rico. Senão você pensa que você tem, né? Igual aqui, né? Dá tudo os bens aos pobres. Fala que não precisa, não. Jesus não está condenando de forma alguma ter dinheiro. O que a Escritura vai condenar veementemente, sabe o que é? É o dinheiro nos ter. Ter dinheiro não é problema. Ser rico não é o problema. O problema é quando essa riqueza nos tem. É quando nós confiamos mais naquilo que temos na conta do que do Deus que nós temos na Bíblia. Daí é um sério problema. É tão certo que 1 Timóteo 6,17, Paulo vai dizer assim, ordena, é uma ordem, imperativo. Ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza, ou na versão revista atualizada, instabilidade. Que não ponham a esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e se enriqueçam com boas obras e sejam solidários e generosos. Olha o termo que Paulo usa há aproximadamente 2000 anos atrás. Não confiem na instabilidade das riquezas. Você acha realmente que o dinheiro é algo estável? Você acha que o dinheiro é algo sólido, onde você pode depositar toda a sua confiança que jamais vai te abandonar? É um engano. Totalmente engano. Veja, a Venezuela, ela já chegou a ser o 4º país mais rico do mundo, na década de 50. 4º país mais rico do mundo. No ano de 2018, segundo o site da BBC News, a inflação na Venezuela chegou a quase 1 milhão%. 1 milhão. É a inflação. Inúmeras medidas foram tomadas, como, por exemplo, eles cortaram 5 zeros da moeda, né, porque não tinha mais valor nenhum. Só para você ter uma ideia de comparativo, põe a primeira foto ali, por favor. Para se comprar 1 quilo de tomate na Venezuela, em 2018 era necessário essa pilha de dinheiro. Põe a próxima ali. Papel higiênico. Um item extremamente básico. Um irmão uma vez foi à Venezuela, ele me dizia que existiam filas grandíssimas no supermercado para comprar papel higiênico. Era na média de 2, 3 por pessoa, não podia ser mais não. O governo controlava. Uma pilha de dinheiro desse para comprar um rolo de papel higiênico. Eu acho que compensa mais limpar com dinheiro. Vai durar mais, né? Olha, vai gastar tudo aquele papel num rolo desse? Não dá, né? Para você ver como que desvaloriza. Põe a próxima ali. E o frango? Gente, se quiser comer frango no domingo, esquece. É muita grana. Eu coloquei até o site, depois se vocês quiserem ali, pode dar uma pesquisada também. Paulo diz, não confiem na instabilidade das riquezas. O dinheiro é instável. Uma pilha de dinheiro que há 15 anos
se comprava um apartamento na Venezuela, hoje se compra um cafezinho numa cafeteria. Literalmente. Você achando que o fato de você ter dinheiro, o problema nunca vai chegar em você. Que o dinheiro é um Deus. Esquece. Como eu disse, a Bíblia não condena quem tem dinheiro. A Bíblia não condena quem é próximo, não condena nem mesmo o rico. Não condena. Ela não está condenando o rico aqui por conta dele ser rico. Não é isso. Jesus está condenando por ele confiar mais na riqueza que em Deus. Este é o problema. Então, se você tem, desfrute bem e desfrute com pessoas. O bom de ter dinheiro é ter mais pessoas para desfrutar junto com você. Porque, convenhamos, queridos, você tem um monte de dinheiro, não tem com quem compartilhar. Qual a graça que tem? Ir a uma pizzaria sozinho, tem graça? Não tem. De viajar sozinho, não tem graça nenhuma. Deus não tem problema com riqueza. Tanto é que nós vemos, por exemplo, Abraão rico, Davi rico, Salomão rico. Nós vemos no Novo Testamento José de Arimateia, que era uma espécie de senador da época, rico. Lídia, que vendia púrpura, que era algo muito caro, rica, que abria a porta de suas casas para receber os irmãos. Historicamente, nós vemos que os puritanos foram muito prósperos. Como eu disse, o que a Escritura vai condenar é o amor. O amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa desta cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que Paulo disse que o amor ao dinheiro é o problema? Ora, eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente piedosas, humildes, simples. Porque tem dinheiro, mas o dinheiro não as tem. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. Se você tem o dinheiro para servir você, ele é um ótimo servo. Porque ele serve você, ele serve a sua família, ele serve pessoas que necessitam. Você pode ajudar muitas outras pessoas. Hoje mesmo, pessoas talvez não puderam ver este culto por conta de não ter dinheiro. É o Uber que está caro, mora longe, ou algum problema que deu no carro, ou não tem carro. É um problema sério. A questão, como eu disse, é você não deixar que o dinheiro te possua. Lembre-se que o seu único Senhor deve ser apenas Deus. Esse jovem rico, ele amava mais a riqueza terrena do que a celestial, ou seja, ele era alguém escravo do dinheiro. E se tem alguma coisa que acaba arrebentando com o ser humano é quando ele é escravo do dinheiro, porque ele nunca vai ter o suficiente. Nunca. Por mais rica que a pessoa seja, ela nunca vai ser o suficiente. Eu lembro uma vez de perguntarem para Warren Buffett, quando ele era o homem mais rico do mundo, fizeram a seguinte pergunta para ele: olha, quanto mais de dinheiro você precisa para você ser feliz? Sabe o que ele disse? O homem mais rico do mundo. O Elon Musk da época. Ele disse assim: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A ambição faz isso com o ser humano. Da mesma forma que a riqueza ela foi um empecilho à salvação deste homem, eu e você devemos tomar um cuidado danado para que não seja um empecilho à nossa salvação também. Segundo, põe ele, por favor. Segundo princípio, a salvação é impossível ao homem. Impossível. Lembre-se, acompanhe comigo primeiro, vai do versículo 24 em diante. Diz assim: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. A salvação é impossível ao ser humano. É impossível. Deus ele deixou os mandamentos para que eu e você cumpríssemos. Para que o homem cumprisse. E o grande problema do ser humano, tanto no Antigo Testamento como no Novo, sabe qual foi? Eles viram os mandamentos e disseram assim: Senhor, é nós. A gente vai cumprir. Deixa com a gente. A gente vai dar um jeito, vai cumprir isso aí. Deixa comigo. E então Jesus vem dar este exemplo aqui, do camelo e da agulha. Para dizer: olha, vocês não entenderam nada. Vocês não são capazes de cumprir os mandamentos. Porque até então, se você entende o mandamento apenas de forma externa, não é tão difícil. Como, por exemplo, não matar. Não é tão difícil. Mas quando você vai entender Jesus explicando este mandamento, que ele diz: olha, ouviste que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que desejar o mal para o seu irmão já cometeu homicídio. Daí fica mais difícil, né? Jesus ele não está mudando a lei, ele está apenas dando a interpretação correta. Da mesma forma ele diz: olha, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Olhou para uma mulher que não é sua? Perdeu. E é claro, né? A mulher olhando para o homem também é a mesma coisa.
Jesus ele usa esse exemplo do camelo e da agulha, e aqui há basicamente duas explicações, né? A primeira, alguns vão dizer que, eu acho que eu coloquei a foto ali, põe ali, por favor. Fica mais fácil, né? Recurso visual hoje em dia é melhor. A primeira explicação é essa daí. Agulha era o nome de uma porta que existia nas muralhas, nos muros ali. E então, para o camelo passar por essa porta, precisava desequipar todo o camelo, precisava abaixar. É um trabalheiro danado. É uma pessoa passando ali já é difícil, né? Um mais gordinho, a gente não passa. Por isso que a porta é estreita, né? Desde aí já é estreita a porta. A primeira explicação é essa. Agulha. Mas ainda assim, essa explicação, pelo menos diante do texto, e não é apenas opinião minha, né? Muitos outros concordam com isso. O texto ele está falando de impossibilidades, e aqui ainda há uma pequena possibilidade. Por isso que a explicação mais ideal seja literal mesmo. Você pegar um camelo, que até então era o maior animal no Oriente Médio, e o fundo da agulha era o menor orifício conhecido da época. Então Jesus pega esses dois parâmetros, o maior animal com o menor orifício, e diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, para mostrar que é algo impossível para o ser humano. Por esse motivo que a conversão de um pecador é algo sobrenatural. É algo que não depende de nós. É algo impossível ao ser humano. Ninguém pode salvar a si mesmo dizendo, até o termo, não é que nós damos, eu aceitei Jesus. Você não aceitou nada, querido. Ele que te aceitou. Eu encontrei Jesus. Não, o perdido era você, era eu. Ele que precisou nos encontrar. Porque a salvação é impossível ao ser humano. Leon Morris, um escritor, ele diz assim: a salvação para os ricos ou para os pobres sempre é um milagre da graça divina, sempre é uma dádiva de Deus. Ou seja, se estamos aqui, não tem nada a ver com meritocracia. Não é porque nós éramos assim como esse jovem aqui, olha, esses mandamentos eu tenho observado desde a minha mocidade. Não. Estamos aqui estritamente pela graça do Senhor. Terceiro, e último para encerrar, põe ele, por favor. A pobre riqueza. Por que a pobre riqueza? Veja, servir a Deus significa que sempre eu e você vamos empobrecer, como no caso desse jovem rico aqui? Claro que não. Apesar que por vezes acontece. Se você vai servir a Deus de verdade, você já começa perdendo 10% do seu salário, né? E tem os que empobrecem ainda mais? Claro que tem. Pode ser que aconteça assim, mas servir a Deus também não quer dizer que toda pessoa rica deve distribuir os seus bens. Claro que não. Porque nós vemos que este foi um mandamento específico para esse jovem, porque aquele jovem estava com o coração no dinheiro. Então, para esse Jesus disse, vai, vende. Então Jesus mostrou a ele qual era o pecado. Nós vemos outras pessoas como Abraão, Davi, Salomão, José, pessoas que eram ricas e que Deus não exigiu isso deles. Então, não são todos que devem fazer isso. Eu creio de todo o meu coração que muitos cristãos prosperam hoje em dia justamente por conta da sua fé. Por conta de exercerem aquilo que eles acreditam segundo a palavra. Não estou dizendo daqueles que barganham com Deus, que tem alguns que querem fazer barganha, né? Olha, Deus, eu dou, mas o Senhor dá de volta. Então, ele não é fiel para com a casa de Deus, ele investe na casa de Deus, querendo receber alguma recompensa. Uma vez eu vi uma mulher, conversava com ela, dizendo assim, que ela estava processando a igreja, porque... eu não vou falar igreja, né? Você vai descobrir. Porque o pastor falou assim, olha, se você depositar aqui tanto, em 5 meses você vai receber 3 vezes mais. E eu tenho um irmão que eu conheço que ele trabalha com investimento, né? Ele falou, pastor, investimento nenhum no mundo dá isso. E a mulher estava processando a igreja e o pastor por conta de que ela foi enganada. Daí eu falei para ela, olha, irmã, eu não sei quem que é pior, né? Se é você ou se é ele. Ele por conta de prometer algo impossível, e você por usar a casa de Deus como um investimento apenas para ter retorno em dinheiro. Vocês se completam, os dois não valem nada. Então, não é problema a gente ter dinheiro, o problema é isso, né? Quando a gente quer apenas dinheiro a qualquer custo. Como eu disse, eu creio de todo o meu coração que quando nós somos fiéis a Deus, que quando nós trabalhamos de forma honesta, o Senhor nos abençoa financeiramente também. Tanto é que, historicamente, você vê que muitos cristãos, como os puritanos que eu citei, eram
pessoas extremamente ricas. Aí você pergunta por quê? Eles faziam campanha da prosperidade? Eram neopentecostais? Óbvio que não. É porque eles entendiam o princípio de que o ser humano foi feito para glorificar a Deus em tudo que ele fizer, inclusive no trabalho. E se ele sabe que o trabalho dele é para a glória de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar da melhor maneira possível. Daí vem toda aquela história de Lutero que vocês já ouviram um monte de vezes. O sapateiro chega lá, Lutero, converti, o que eu faço? Ele diz, olha, você faz o quê? Sapato. Volte e faça sapatos da melhor maneira possível. Ou seja, não importa o que você faça, se você faz para Deus, se dedicando, não chegando atrasado, não sendo preguiçoso, poupando, gastando menos que você ganha, a tendência natural é que a médio e longo prazo você prospere. E eu tenho visto ao longo desses quase 18 anos aqui na igreja, esses dias eu estava com os irmãos lá em Pinda conversando e a gente estava lembrando, né? Lembra lá da época das vacas magras, não sei quem, que está com a gente até hoje. E a gente começou a lembrar desses irmãos e a gente viu, gente, todos avançaram financeiramente. Por incrível que pareça. Fulano não tinha um capim para agarrar quando foi casar. Literalmente. Nada. Hoje em dia tem uma empresa. Isso aqui, eu não estou falando, vocês sabem, né? A gente nunca fala esse negócio para, você vai ser rico de forma nenhuma. Anos. Eu estou falando aqui, irmãos, de 18 anos, né? Anos. A fidelidade. Honestidade no trabalho. Se você for fiel no trabalho, você trabalhar de forma honesta, independente de quem seja o seu patrão, independente do quão desgastante seja o trabalho, independente das pessoas estarem olhando para você ou não, normalmente, via de regra, acontece da gente prosperar. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós servimos a Deus, devemos sempre lembrar disso, por quem Deus é. Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha. E o que eles dizem? Olha, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente, amém. Se Ele não quiser, saiba que mesmo assim, nós não nos curvaremos diante dessa estátua aí. Ou seja, a nossa fidelidade está acima da nossa própria vida. A nossa fidelidade ao Senhor está acima de tudo. Deus pode nos prosperar? Claro que pode. Vamos orar por isso? Com certeza. João diz assim, eu oro para que vocês sejam prósperos assim como é próspera a tua alma. Ou seja, se espiritualmente você já é próspero, tem crescido no Evangelho, tem aprendido, não há nenhum problema em você orar para que Deus te abençoe financeiramente também. Nenhum problema. O grande problema é quando nós queremos a Deus apenas para nos abençoar financeiramente, sem termos um relacionamento direto com Ele. Nós não estamos aqui, como eu disse, para barganhar com o Senhor, de forma nenhuma. Mas Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E por que não nos abençoaria financeiramente também se estamos sendo fiéis a Ele? Não tem nenhum problema. Se eu e você, nós tivermos dinheiro, sejamos fiéis a Deus, claro. Mas, se acontecer de não tivermos, que a nossa fidelidade ela não seja com base naquilo que Deus nos dá ou naquilo que Ele tira. A nossa fidelidade a Deus deve permanecer sempre. Tanto é que depois, eu fechei aqui, mas abre de novo aí, rapidinho. Acabou não, só esse pedacinho. Isso que é importante. No versículo 28 de Lucas 18, dá uma olhadinha comigo, por favor. Versículo 28 e o 30. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O que ele está dizendo é que aqueles que são fiéis a Deus, que seguem a Cristo, eles não perderão o que realmente é importante. O dinheiro não é tão importante, então pode ser que no meio do caminho a gente perca. Porque o dinheiro não é o centro das nossas vidas. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 29. Ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, irmã. Porque a fidelidade a Deus, por vezes, pode afastar pessoas de nós. Claro que pode. Se você é um cristão genuíno, é impossível que nos finais de ano a sua família chame você para aquelas festas de bagunça que eles faziam todo ano. A tendência é ir se afunilando o nosso círculo de amizade. Se for por amor ao reino, né? Não por ignorância nossa, é claro. Mas Deus disse que vai haver primeiro uma recompensa imediata para nós. Não é isso que ele diz aqui no versículo 29. Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino, que não receba no presente, ou seja, agora, né? Não receba no presente. Eu acredito de todo o coração que o dinheiro é bom. O dinheiro é muito bom.
Mas não se compara com essa primeira bênção que Jesus diz. Irmãos, irmãs, que Ele vai acrescentar em nossas vidas. Eu falo sem demagogia. Nossa, todas as nossas igrejas, quando eu vou, puxa, os irmãos me tratam tão bem. Tratam a minha família tão bem. Os irmãos de Pinda, Deus do céu, faz tudo que a gente precisa, a gente nem pede, faz as coisas. Porque eu vejo que são anos, de serviço, servindo, chorando junto, se alegrando junto, pastoreando, estando junto. E eu tenho uma irmã, física só falando, naturalmente falando, tem só uma irmã. Mas o tanto que eu sou grato a Deus por cada uma das pessoas que Deus tem acrescentado na minha vida. Cada irmão pode... Eu vim aqui em Moreira raramente, mas toda vez que vem, os irmãos me tratam super bem. Me encontram na rua, qualquer lugar. Olha o tanto de irmãos que você tem do seu lado, se você tem pouco irmão, talvez é filho único. Pessoas que estão com você na hora que talvez que familiares não estão com você. Se você não vê irmãos como bênção, o que é bênção para você? Pessoas que choram a sua dor, que se alegram quando você se alegra. Mas ainda assim, é possível de talvez a gente acabar a nossa vida sem os irmãos, sabia? É possível acabar sem os irmãos, claro que é. Lembra Paulo? Paulo diz na Escritura que ele acabou a sua vida, bens materiais que ele tinha, uma capa e um livro. Ah, pastor, mas irmãos, Paulo tinha muito, né? Ele diz assim, na minha segunda defesa, todos me abandonaram. Sem dinheiro, sem ninguém. Mas não sem fé. Mas não sem esperança. E qual a esperança Paulo tinha? É a que está aqui no final do versículo. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Paulo sabia, ainda que eu termine sem nada e ninguém aqui neste mundo, o que eu vou receber depois que os meus olhos fecharem aqui é muito melhor do que qualquer dinheiro, que qualquer milionário possa ter, riquezas, bens, não importa. Paulo tinha essa certeza de que, olha, Deus me abençoou durante a minha caminhada com inúmeras pessoas que eu não era digno de estar com elas, que eu não merecia tê-las como irmãos e irmãs. E Paulo ele faz questão, de todas as cartas, agradecer. Sempre agradece. Esse é um motivo para você também orar toda manhã, sabia? Deus, obrigado pela vida de irmãos que o Senhor tem me cercado. Mas ele diz, mas aqui no final da minha vida estou eu, sem dinheiro. Teologia da prosperidade não funcionou para Paulo, Sem dinheiro, sem bens, sem pessoas, mas com uma fé inabalável, porque como ele diz em Romanos, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada dessas coisas pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. É por isso que ele, em Filipenses, onde ele escreve uma carta de dentro da cadeia, se as cadeias hoje são horríveis, se imagina como eram as do Império. De dentro de uma cadeia, ele consegue escrever uma carta cujo tema era alegria. Ele consegue dar uma ordenança para nós assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele estava alegre com base na circunstância? Não, a circunstância dele era a pior possível. Pior possível. Com base no dinheiro que ele tinha? Não tinha nada. Vivia de doações. Mas ainda assim ele pôde dizer em Filipenses 1:21, porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se a minha vida é para o Senhor, eu só tenho a ganhar. Só tenho a ganhar. Tudo é ganho, inclusive a morte. A morte que para muitos é perda, Para a gente que é crente é ganho. É ganho. Que de fato as riquezas e os bens materiais não nos seguem. Não vendem os nossos olhos para a maior bênção que nós podemos receber aqui em vida, que é a salvação mediante a graça e o favor por conta de tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. Amém, meus irmãos?